Sejam bem-vindos, que alegria estarmos aqui para falar de transição de carreira em tempos de pandemia. Nós estamos aqui com uma convidada muito querida, muito especial aqui para mim, para a Adriana, na Facilitando Escolhas, a Daiana Andressa, mais conhecida para nós como Dai, uma querida, enfim, que tem uma experiência muito bacana aí na área de organizacional e com um viés muito forte, né, da orientação de carreira, agora mais do que nunca como orientadora profissional e orientadora de carreira também. Boa noite, Dai, seja bem-vinda! Obrigada, olha, é um prazer imenso poder fazer parte dessa live, falando um pouquinho da minha experiência pessoal e profissional, principalmente porque eu me redescobri na pandemia. Oi, gente, eu fiz questão de trazer a Dai para compartilhar esse tema, porque eu falei assim, a pessoa vai falar não só de um lugar técnico, mas ela vai falar de um lugar técnico e de um lugar extremamente vivencial, né, Dai? Já posso dizer que se reinventou, né, Dai, muito nos últimos meses. E, enfim, tem aí uma história muito linda e eu diria muito interessante, assim, de muita resiliência e de realmente muito foco, né? Eu acho que ela foi muito determinada, enfim, está conseguindo driblar bem os desafios, né? A Day é psicóloga, gente, ela é orientadora, né, profissional e de carreira, tem uma experiência, como eu dizia no começo, muito grande na área de recursos humanos, e agora também, né, atendendo como orientadora profissional. Day, conta um pouquinho para nós, assim, da sua trajetória lá, da sua escolha, né? Pela psicologia, depois pelos recursos humanos, como é que você foi parar nessa área e como é que você foi parar, então, na UFC, para a galera conhecer um pouquinho de você primeiro. Eu me formei em psicologia, fiz pós-graduação em psicopedagogia clínica e institucional, fiz minha primeira transição de carreira em orientação profissional. Eu tenho 15 anos de experiência em recursos humanos. Eu estou ouvindo a minha voz, então ela está me atrapalhando um pouquinho, mas eu vou tentar me concentrar, porque na vida é feita de Será desafios. que... eu tô com fone, será que... Você também tá com fone, não tá, Dai? Eu estou. Vou tentar tirar para Engraçado, ver né? se é. Bom, não sei para você. Vamos, fala aí se você sente qual forma você acha que fica melhor, tá? Fica à vontade. Eu vou seguir aqui. Bom, então, falando um pouquinho da minha trajetória profissional, eu há anos, há 15 anos, e aí, em maio, agora, eu fui da empresa onde eu estava trabalhando por 5 anos, estava como business partner, né? E aí, foi logo na pandemia, e aí eu pensando sobre quais eram os propósitos de vida, né? Pensando até mesmo quando eu fosse voltar ao mercado de trabalho, na hora de fazer a entrevista, e fosse me perguntar o que você fez em momentos de pandemia, né? E aí eu pensei, bom, agora pode ser o momento, em prática, um dos projetos que nasceu na faculdade, né? Quando eu fiz psicologia, teve duas matérias que brilharam os olhos, que era a parte de aplicação de testes psicológicos e parte de... eu gostaria também de atuar com orientação de carreira para adolescente, para vestibular. Só que, quando eu me formei, vieram os desafios, outras oportunidades, e esse projeto ele ficou engavetado, né? Você teve na faculdade, então, a disciplina de orientação profissional? Não tive a disciplina de OP, não conhecia, foi uma ideia de trabalhar mesmo com orientação profissional, para direcionamento de carreira de adolescente, mas não tinha nenhum amigo, nenhum contato, nada. E aí, com o tempo foi passando e eu não levei à frente esse projeto. E aí, 3 pontos importantes me fizeram pensar, né, na pandemia sobre meu propósito de vida, né? Então, um deles foi eu levantar quais eram minhas potencialidades, meus objetivos profissionais, aonde eu queria chegar, quem eu era, né? Então, eu fui atrás dessa busca. Um segundo ponto, eu falei assim, bom, agora pode ser o momento de eu colocar esse projeto que estava engavetado em prática, né? É uma ótima oportunidade. Esse foi o segundo ponto. E o terceiro ponto foi pensando no plano B,
né? Porque esse plano B poderia se tornar um plano A. Então, até uma dica para quem está buscando transição de carreira. A gente sempre tem que pensar no plano A, no plano B, no plano C, né? Sempre, esse projeto, esse trabalho não deu certo, o que eu vou fazer? O que eu aprendo com essa experiência, né? Então, todo momento esse pensamento. E aí, eu pensei, o que também eu fui muito procurada, olhando minha trajetória profissional, o que eu fui muito procurada, o que eu era referência no assunto, o que as pessoas me procuravam para falar, para pedir ajuda, e eu falei, nossa, pode ser uma oportunidade para eu trabalhar com orientação de carreira, porque principalmente as pessoas me procuravam para atualizar currículo, para perguntar como que eu posso ser promovido, como que eu posso arrumar um emprego novo, como que eu posso ganhar mais, como que eu posso passar numa entrevista, como que eu posso fazer uma dinâmica de grupo, né, de uma forma diferente. Eu falei, olha, muitas pessoas me procuravam sobre esses assuntos, né? E aí eu falei, olha, pode ser uma oportunidade. Eu faço terapia, e aí eu levei isso para análise, né? Ô, Dai, peraí só um pouquinho, que essa história é muito boa, mas eu quero voltar um pouquinho. É porque eu já sei uma parte dessa história, gente. É que eu quero mais detalhes aí para o pessoal, porque eu acho que vai fazer sentido. Você falou que as pessoas começaram a te procurar pedindo todas essas dicas. Essas pessoas começaram a te procurar dentro da empresa, enfim, dentro, né, da área que você já estava ali no mundo corporativo, ou pessoas de fora também? Como é que foi esse movimento? Foi os dois, porque, por exemplo, quando eu olhei para trás, na minha carreira profissional, né, muitas pessoas, sejam parentes, amigos ou dentro da empresa. Então, isso vieram de todos os lados, né? Pessoas para atualizar currículo, pessoas pedindo orientação de carreira, direcionamento de carreira. Teve até uma situação que uma vez eu, dentro da empresa, eu estava fazendo vamos dizer assim, que era uma caminhada do RH até a operação onde eu atendia, e nesse trajeto, juro por Deus, nesse trajeto, 3 pessoas me pararam para me perguntar direcionamento de carreira. 3 pessoas seguidas, assim, em momentos diferentes. Aí eu voltei para minha mesa e parei e falei, nossa, e eu acredito que as coisas não acontecem por acaso, né? Mas aquilo foi, eu ajudei, dei o direcionamento, tranquilo, que não fazia parte das minhas atribuições, mas eu tinha o conhecimento, eu tinha o know-how para poder ajudar. E aí passou, né? Então, aconteceram tanto na empresa e tanto fora. Ô, Dai, é muito legal você falar isso, né? Eu te interrompi para te perguntar, porque eu acho que você, por tudo que a gente já partilhou e né, pelo que você traz agora, eu acho que é uma dica já que fica para talvez até algum orientador, não só que trabalhe com transição de carreira, mas talvez o próprio orientador que está buscando também viver, né, essa transição, a gente também tem que estar muito atento, digamos assim, ao nosso entorno, né? A gente tem que estar muito atento àquilo que vem de dentro de nós, no sentido, né, da nossa intuição mesmo, do nosso feeling, das nossas inquietações. A gente tem que saber ler essas inquietações, mas a gente precisa também saber ler, às vezes, as oportunidades, né, que estão se colocando ali ao nosso redor e que talvez você poderia dizer assim, apenas como, nossa, que coincidência, né? Não, mas você já tinha uma motivação para essa área, um desejo de poder, de fato, atuar, né, com o OPC de forma direta, digamos assim, fora da empresa. Porque, gente, a Dai vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas, assim, quando a gente tem essa sementinha, esse olhar, como ela já trazia esse desejo por essa área desde a faculdade, a gente vai ver também as possibilidades do orientador trabalhar essa demanda de transição de carreira dentro das organizações também. Aguenta a mão, tem muito assunto bom para hoje. Mas eu quero dizer assim, você já tinha essa sementinha, você já tinha esse desejo e você também soube ler essas oportunidades, né? Aqui em Minas, Dai, a gente tem uma expressão que é assim, né? Cavalo arriado, às vezes só passa uma vez, né? Então, assim, talvez vai passar uma, vai passar duas, enfim. Mas você soube ler as oportunidades, né? Bom, e aí? E aí você falou, bom, e agora? Vou para campo ou não vou, né? Fico quietinha só lá onde já estava confortável, dentro daquilo que você já fazia há tantos anos. Como é que foi aí, então, se, digamos assim, vestir a camisa mesmo de orientadora de carreira e ir para campo? Eu fui olhar o mercado,
fui olhar o mercado, olhei lá o LinkedIn, olhei as pessoas que trabalhavam com orientação de carreira, mais voltados para consultoria, no sentido de atualizar currículo, atualizar LinkedIn e entregar a pessoa pronta, né? Eu vi muitos materiais, troquei com algumas profissionais da área, mas eu vi também uma coisa bem interessante, os profissionais que tinham uma apresentação, um material mais adequado, mais estruturado, um preço mais, não diria requintado, mas é um preço mais justo, né? E você vê assim, você fala assim, esse aqui vai custar um pouquinho mais, né? Então, eu vi muito a questão, né, como faziam, como estavam apresentando para o mercado, mas mesmo assim eu falava, não é isso, falta alguma coisa, né? E aí eu levei para a minha análise, falei para a minha psicóloga, falei assim, eu preciso, porque na minha cabeça, né, quando começou a pandemia e tal, na minha cabeça, para ser orientador profissional, precisava ter a formação de coaching. E aí eu falei para minha psicóloga, eu preciso fazer coach, acho que é isso. Às vezes e aí ela me deu uma dica de ouro, né, ela falou assim, isso, aí ela falou assim, não, vai atuar, vai ver o que você, né, o que você gosta, como que você faz, e vai moldando o seu trabalho, né? E aí, nesse paralelo, uma amiga me procurou, pensando que também, durante toda a minha trajetória profissional, como eu segui a área de recursos humanos, eu não atuei na área clínica. Muita gente falava, você atua na área clínica? Eu falei, não, eu atuo só na recrutamento. Não é isso, não. E aí, na pandemia, essa minha amiga falou assim, olha, pela sua experiência, pelo que você me fala da área, eu acho que você pode me ajudar. Eu preciso de uma orientação de carreira. E eu falei, claro, eu te ajudo, gratuito mesmo, eu te ajudo, né? Então, eu aceitei o desafio. E aí, a gente começou o atendimento. E aí, eu estava extremamente segura, falei assim, nossa, eu tenho 15 anos de experiência na área de RH, eu conheço muitas ferramentas, né, conheço muitas técnicas, estou super tranquila para começar essa atuação. Comecei os atendimentos e tal, só que quando chegou no final do atendimento, começaram a vir as dúvidas, né, e aí as dúvidas eram, meu Deus, quantas sessões são? Quanto tempo eu poderia aplicar o teste psicológico, o teste comportamental? Surgiram várias dúvidas, e eu estava no final do atendimento. E aí eu tive uma escolha, né? Acho que a todo momento, principalmente a Facilitando Escolhas, fala muito sobre isso, sobre a oportunidade que nós temos diariamente de fazer escolhas, né? E que essas escolhas, elas têm resultados positivos ou não positivos, né? E aí eu tive a sacada, eu falei assim, ou eu posso ser um profissional mediano, apenas continuar o atendimento, finalizar da forma como eu acho que tem que ser, porque eu já tenho uma bagagem bacana em RH, ou eu posso, de fato, ser um profissional diferenciado, buscar capacitação, sendo que, novamente, eu não tenho nenhum amigo próximo, não conhecia ninguém que pudesse me auxiliar nisso, e mesmo assim eu fui, né, acreditar e agir literalmente, né? Entrei de cabeça. E aí, minha única fonte, eu falei, bom, a Vetor, que é a editora de testes psicológicos, né? Falei assim, ela pode me ajudar, vou ligar para eles, porque eles podem me ajudar. E aí eu liguei desesperada, pedi suporte, aí eles me direcionaram para um atendimento com um professor de testes psicológicos, eu fiz várias perguntas, eu falei, não, nesse atendimento vai ser suficiente, eu já vou sair com tudo que eu preciso. Eu saí com mais dúvidas ainda, porque eu falei assim, não foi suficiente. Não foi suficiente, e aí eu comecei a perceber que o buraco era muito mais embaixo, né? Eu gosto muito da plataforma LinkedIn. Então, eu mal entro no Facebook. Mas, determinado dia, estava eu olhando o Facebook e vi a Facilitando Escolhas, me apaixonei, achei incrível a metodologia, a forma de trabalho, né, as ferramentas, e aí eu falei, nossa, aqui é minha oportunidade de me desenvolver na área. Agradeci muito a Deus por ter colocado você, porque de fato foi um divisor de águas, né, foi uma imersão
E hoje eu consigo ver a diferença de como eu entrei e hoje com embasamento, com conteúdo de qualidade, né? Então, eu não estou divulgando, não. Eu estou falando de fato o que eu vivi, o que de fato fez sentido na minha vida, né? E aí eu fui buscar essa capacitação e aí foi extremamente importante para mim, né? Porque foi o grande diferencial do meu trabalho, foi buscar a capacitação, né? Então... Ô, Dai, a gente vai falar um pouquinho do processo prático também. Gente, é tão diferente, né? Assim, a gente nem imaginava que ela fosse falar isso tudo agora no começo, mas assim, que bonito perceber que quando a pessoa realmente ela vive aquilo que ela está falando, é diferente, né? Então a gente está falando de transição de carreira e ela está falando de algo que ela vive. E aí, enfim, de tudo que a tocou nesse processo, de como que ela leu as oportunidades, né, que apareceram. Na verdade, assim, nós que ficamos muito lisonjeadas, eu e a Adriana, muito agradecidas, né, por toda a sua confiança no nosso trabalho. Mas, realmente, é muito bonito perceber, só fazendo um parênteses, para quem está aqui no Instagram com a gente, eu não consegui conectar junto com a Dai no Instagram, por questões de ordem técnica, mas a gente está com a transmissão oficial no YouTube. Então, você que está no Instagram, vem com a gente para o YouTube, que a transmissão oficial está acontecendo por aqui, tá bom? Que aqui no YouTube você pode mandar todas as suas perguntas. Mas, gente, eu ia dizer o seguinte, que nós temos, tá, recebido, assim, é muito lindo isso, sabe, gente? A gente perceber como que, quando a gente... Vou fazer um paralelo aqui, tá, Dai? Vou fazer um paralelo. Pensa no cuidador de idosos, né? O cuidador de idosos, ele está ali para cuidar, né, do idoso, como a própria palavra, o nome diz, né, cuidador. E muitas das vezes, enfim, eu tenho pessoas muito próximas minhas que trabalham, que dão cursos nessa área, profissionais excelentes, e elas dizem, né, uma de forma especial, a Erlane Rezende, ela fala muito isso para mim, como que é importante a gente cuidar do cuidador, né, no sentido de como que como que a gente potencializa, como que a gente otimiza o trabalho cuidando do cuidador. E aí, no caso do orientador, é a mesma coisa. Assim, por que eu tô falando isso, gente? Não está no nosso script, tá? Eu já fugi aqui do que a gente ia falar, mas para dizer como que é importante nós, orientadores profissionais, estarmos muito conectados, né, com a nossa história, com a nossa trajetória, com o nosso hoje, quem eu sou hoje, né? A gente fala muito isso, né, inclusive dentro da abordagem que a gente trabalha, né, aqui na Facilitando Escolhas, com a sócia histórica, que quem eu sou hoje é fruto de todo um processo histórico, é fruto de muitas escolhas, né? Claro, de muitas influências, de muitos fatores que não temos controle, mas, sobretudo, muito de nossas escolhas, mesmo diante do que nós não temos controle, como, por exemplo, uma pandemia, né? E onde eu quero chegar? E nós temos, recebido muitos alunos, né? Como alunos para os nossos cursos e também como orientandos, né? Orientadores buscando essa orientação, ou assim, pessoas que têm o desejo, como você, por exemplo, muita gente que vem da área organizacional, buscando uma transição de carreira, se identifica ali com a OPC, bate alguma coisa diferente, mexe de uma forma diferente, mas assim, não tenho certeza se é isso. Então, a gente tem recebido tanto para orientação mesmo, quanto para capacitação. E é tão bonito a gente perceber como que quanto mais o orientador, quanto mais, eu vou fazer um trocadilho aqui, mas que quanto mais orientado o orientador está, mais ele digamos assim, ele é eficaz na forma de atuação dele. E o contrário também, né? Quanto mais desorientado, né, para usar a palavra desorientado entre aspas, né? Quanto mais assim, sem foco, sem perspectiva, qual que é o meu projeto de vida, se o orientador também não sabe o que de fato, qual que é o propósito, né? O que faz o olho dele brilhar de fato, ele, digamos assim, menos talvez ele vai poder conectar de fato com a história daquele indivíduo. Não que ele não possa, que ele não tenha todo um arsenal técnico, enfim, e competências para, mas vocês entendem? É diferente, parece que a gente conecta de uma forma diferente, né? Bom, enfim. Dito tudo isso, minha gente, nós vamos falar um pouquinho mais, Dai, já, né, sobre instrumentos, né, para a prática, o que você realmente percebe que você agregou nesse processo durante a pandemia, nos atendimentos online. Amanhã, inclusive, tem uma live específica com a Bia, né, com a Beatriz sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, Dai, para o pessoal,
Vamos falar primeiro da visão de dentro de uma organização, tá? Dentro, profissionais que atuam, né, aí na área organizacional. O que do olhar, da orientação de carreira, nesse olhar pensando, né, os colaboradores da instituição, com esse olhar da OPC, com o olhar, por exemplo, para uma possível transição de carreira, enfim, a OPC é um guarda-chuva, né, um mundo, né? O que pode ser levado, principalmente nesse momento de pandemia, o que os profissionais que estão nas empresas podem considerar para poder fazer, de fato, para qualificar, né, a vida, o trabalho dos colaboradores nesse sentido? O que você me diz aí a partir da sua experiência? Bom, até falando um pouquinho da minha última experiência, falando dos colaboradores que entravam, né? Quando o orientando, ou o orientador, ou as pessoas não têm clareza do autoconhecimento, quem é, o que busca, aonde quer chegar, né? Isso tem um impacto diretamente, seja na entrevista, porque a pessoa não vai ter segurança para falar, ela não estará alinhada à descrição de cargo, né? Porque ela não estudou, ela não está alinhada ali dentro das competências técnicas, comportamentais, né, que são exigidos dentro de uma vaga. Então, primeira coisa que eu falo para quem está buscando recolocação, para quem é empreendedor, para quem está buscando uma transição de carreira, seja para qualquer área, sempre tem uma descrição de cargo, né? Sempre inspirado para a atuação daquele profissional, né? Seja de detalhes básicos, detalhes mínimos, então sempre tem. Então, a primeira coisa que eu falo é a questão da descrição de cargo, precisa estar muito alinhado com relação a isso. Outro ponto também, como eu venho da veia de organização, não panflete o seu currículo, não faça isso, né? Você está buscando uma transição de carreira, mas não panflete seu currículo. A vaga está aberta para assistente de RH. Você tem experiência de analista financeiro, você vai passar para essa vaga? Seu currículo será avaliado para assistente financeiro? Né? Então, assim, detalhes sutis, mas que fazem grande diferença, né? Então, precisa estar muito alinhado. Uma outra coisa também é uma carta de apresentação. O que é uma carta de apresentação? É uma apresentação formal àquela vaga, é a sua oportunidade para você mostrar para aquele recrutador que você tem as competências necessárias, né? O recrutador, ele tem 6 segundos para avaliar um currículo, então você tem que ser, de fato, um candidato diferencial. Hoje, o mercado de trabalho, ele pede resiliência, pede criatividade, pede uma excelente comunicação, né? Então, você precisa estar muito atento com relação a isso. Então, uma outra coisa também, busque sempre o autoconhecimento, busque o planejamento da sua carreira. Eu estou aqui, né? Eu sei quem eu sou, quais são meus pontos fortes, meus pontos a serem desenvolvidos, aonde você quer chegar. Em quanto tempo você quer chegar? Quais são os passos que você tem que percorrer para você alcançar o seu objetivo de vida, né? Então, a todo momento a gente tem escolhas e tem oportunidades diferentes para agir. Uma outra coisa importante também que eu vejo, principalmente hoje em pandemia, principalmente nos tempos atuais, é que os profissionais que têm maior clareza de quem são, de onde estão, embora seja redundante, seja repetindo novamente, são as pessoas que acabam ficando com aquelas posições, né, digamos assim. Uma outra coisa também é que tem muitas possibilidades. Hoje a gente vê um leque gigante de possibilidades, né? Será que eu tenho que ficar, de fato, com uma única carreira profissional? Será que isso seria um peso? Isso seria um alívio, né? Até fazendo um recrutamento, que ele traz, né, essa característica. Será que eu vou ter um único emprego? Um acha bom, o outro acha ruim, né? Hoje nós temos um leque de possibilidades, temos profissões que não existiam há 10 anos atrás, e ainda vão existir profissões que ainda não existem hoje. Então, principalmente, você precisa ter muita clareza, né, de onde você quer estar, quais são os seus pontos a serem desenvolvidos e buscar galgar, né, em pró a isso. Dai, muito bom. E assim, pensando no orientador, pensando na sua própria carreira, mas no orientador também como aquele que pode trabalhar, por exemplo, na área de treinamento, né, dentro de uma empresa. Como que ele pode fomentar isso com os colaboradores? Vou fazer uma pergunta aqui um pouco mais
mais picante, talvez, mais crítica, que eu queria muito ouvir da sua experiência, tantos anos, né, dentro de empresa, porque depende muito, isso eu acredito, tá, Dai? Uma visão minha. Eu acredito que depende muito dos valores e dos princípios, enfim, dos valores e do perfil da empresa, no sentido assim, como que se trabalha a transição de carreira, como que se pode trabalhar dentro de uma organização? Por quê? Enfim, porque pode ser interessante para a empresa, né? E pode não ser interessante, vamos supor, dependendo do funcionário que está pensando em fazer uma transição de carreira, existe um treinamento nesse sentido, né? Buscando ali cada vez mais a satisfação do colaborador, mas pode ser que num treinamento desses ele fale assim, não, então beleza, o meu lugar não é aqui, né? Muito obrigado pela oportunidade. Às vezes um colaborador assim excelente, e aí de repente, a partir de um trabalho bem feito de transição de carreira, pode ser que ele consiga transitar dentro da própria organização, como pode ser que ele decida bater outros voos, né? É meio delicado lidar com isso. Como é que você vê? Depende da empresa. Como é que é isso aí dentro? Uma coisa assim, eu começo já respondendo com uma pergunta, né? Por exemplo, a pessoa que está buscando uma transição de carreira, vamos supor, de área de marketing, a pessoa tem experiência em analista de treinamento e está buscando uma vaga de marketing, né? Por exemplo, o LinkedIn, quando você coloca lá o seu objetivo profissional, você não consegue colocar duas áreas distintas, porque há algoritmos e a ferramenta não identifica, não entende. Da mesma forma, no dia a dia, né? Então, assim, mas surgiu eu tenho experiência de analista de treinamento, surgiu uma vaga de marketing. Eu gostaria de entrar na área de marketing e eu tenho experiência na área de treinamento. O que eu faço? Eu aceito uma vaga se vier na área de treinamento? Eu devo fazer, né? Então, assim, você pode aceitar, sim, essa vaga de analista de treinamento, desde que você saiba onde você quer chegar, o que você precisa fazer para fazer sua transição de carreira, né? Então, o que muito eu vejo dentro das empresas a pessoa, às vezes, não está no cargo ideal, não está onde gostaria de estar e realiza o trabalho da pior forma possível. Isso é muito fácil de ser visto pelo gestor, pelo RH, por todos os pares, né? E aí, se a pessoa está em busca de crescimento profissional, de outras possibilidades, será que ela vai ser promovida agindo dessa forma, realizando um trabalho mal feito? Então, a primeira se você não está no seu emprego dos sonhos, mas esse emprego é o que vai te fazer chegar onde você gostaria de estar, onde você quer estar, né? Então, primeiro, realizar o trabalho da melhor forma possível. Por quê? Porque existe o network. Network são tudo, né, gente? Tudo. São as pessoas que trabalham com você, são as pessoas que vão ver o seu trabalho e falam assim, pô, gostei do trabalho dele, eu quero vou indicar essa pessoa para uma outra empresa, uma outra vaga, para um amigo que tem uma vaga em aberto. Agora, se aquela pessoa ela busca transição de carreira e não faz um bom trabalho onde ela está, é um ponto bem importante, né? Então, assim, tem que estar muito atento e realizar um bom trabalho, né? Porque você pode buscar crescimento profissional dentro da empresa e estar de olho no mercado também, postando conteúdo, né? Tendo um currículo adequado no LinkedIn, estabelecendo sua rede de network. Então, é extremamente importante. E buscar toda a capacitação técnica, né? E desenvolver características comportamentais dentro de uma descrição, seja ela para dentro da empresa ou fora, enfim. E quem trabalha nessa área, estar muito atento para poder desenvolver trabalhos, projetos, né, que possam fomentar e considerar todas essas características da pessoa também, né? Dai, tem algumas perguntas já chegando aqui, enfim. A Maria Cristina falou que depende muito da cultura organizacional, com certeza. A própria liberdade, né, Dai, que às vezes o profissional vai ter ou não de desenvolver esse tipo de trabalho dentro da empresa, com certeza. A Maria Cristina falou, eu também acredito que depende muito dessa cultura de cada organização, né? É a questão dos valores. Hoje as empresas buscam pessoas que tenham seus valores próximos aos valores da empresa, né? Para que haja um casamento perfeito, para que haja, né, efetividade de estabilidade, de crescimento profissional. Mas para isso, para os seus valores bater com os valores da empresa, você precisa se autoconhecer, buscar esse autoconhecimento,
né? Verdade. Tem uma pergunta aqui. Gente, podem ir mandando as perguntas, tá? A gente vai abrir aí à medida que, enfim, que a gente for avançando aqui, eu vou abrir para as perguntas também. Mércia, guarda sua pergunta aí para o final, que essa pergunta é muito interessante, a gente vai voltar nela daqui a pouco. Dai, vamos falar um pouquinho agora do cenário de pandemia, Flor. O que você percebe que mudou, né, nesse cenário aí inimaginável, não planejado, não desejado, né? Eu costumo dizer que a pandemia veio goela abaixo de todo mundo, né? E aí, o que mudou? O que você sente? O que mudou e o que nós precisamos enquanto orientadores, não só de dentro das organizações, como por exemplo, eu não estou dentro de uma organização, talvez alguns dos que estão nos acompanhando também não estão, né? Mas o que mudou? O que o orientador profissional, o orientador de carreira precisa estar atento nesse cenário louco que a gente está vivendo? O que você entende? Eu acho que principalmente auxiliar, né, buscar esse autoconhecimento, buscar o desenvolvimento, tá atento o que o mercado está buscando, porque o mercado ele está muito ativo, muito dinâmico, né? Então você tem que, além de competências técnicas, ter as características comportamentais, pensando que eu vejo que esse momento de pandemia é como se todo mundo ficasse na mesma linha, todo mundo ficou, né, isolado, então todo mundo, como se fosse numa maratona, todo mundo está aguardando a linha de largada, né, para poder todo mundo voltar voltar para o mercado de trabalho, ou voltar a empreender, ou se reinventar, ou, né, buscar algo que faça sentido para si. Então, nesse momento que todo mundo recuou, tem que buscar o autoconhecimento. Acho que foi uma chamada para todo mundo, porque também, claro, temos muitos desafios com a pandemia, mas tem muita coisa boa, né? Então, assim, como que você está olhando o copo? Meio copo de água mais para vazio, Perfeito. ou meio copo de água mais para cheio, né? Então, é igual aquela frase que a gente já ouviu muito até antigamente, quando nós tivemos outras crises, né? Crise, crie, né? Tira o S, crie. Né? Então, o que você pode fazer? Então, principalmente a forma como você lida, né? Se você ficar no vitimismo, reclamando e não agindo, hoje a pandemia foi uma chamada para você esticar as mangas e ir para a luta, né? E correr atrás dos seus objetivos, colocar os projetos em andamento. Se reinventar, né? Então, mesmo, né? Se reinventar mesmo, né? Como você disse. Eu vou tentar ler algumas das perguntas que estão aqui, Dai, que eu acho que vai muito ao encontro disso que você está trazendo agora. A Francilene está perguntando aqui: o trabalho que você desenvolve é efetuado na clínica ou dentro de uma organização? Falando de pandemia, literalmente, que eu me reinventei na pandemia, eu tenho alguns projetos em andamento, né? Então, eu atuo na clínica. Então, quando eu falei, né, do plano B, do plano C, quando eu atuava só com organização, sempre me chamou muita atenção as pessoas que atuavam com clínica, mas eu não atuava com clínica, atuava só com recrutamento e seleção, só com recursos humanos e tal. Então, a pandemia me trouxe para a minha raiz, assim, você também vai atuar, né? Você vai estar atuando em recursos humanos, mas você também vai atuar na parte clínica. Então, assim, eu comecei a atender e não paro mais. E eu sigo a abordagem do facilitando escolhas, né? Mas a clínica que você fala é em orientação profissional de carreira, né? Isso, e meu trabalho, assim, eu gosto da parte de carreira, de orientação profissional e de carreira. Então, assim, eu não atendo público que queira outro tipo de atendimento. Meu atendimento é voltado literalmente para carreira, que delícia, gente. Bora viver de OPC. Olha só, tem uma pergunta da Mércia. Mércia, agora eu vou na sua, olha só. Que eu acho que tem muito a ver com isso que a Dai está falando, que ela perguntou assim: quais foram, então, suas dificuldades? Quais foram suas dificuldades encontradas no início do seu processo de orientação de carreira? Como é que foi, assim, o que você considera que foi mais difícil? Você já contou um pouco para a gente como que foi o começo, mas o que você acha que de tudo foi o mais difícil, Dai? Onde você sentiu, assim,
Agora tá difícil. Mais difícil foi, de fato, ver resultado, né? No sentido de ter o embasamento teórico, né? De assim, saber que o meu trabalho estava sendo feito da melhor forma possível com embasamento, principalmente porque eu não tenho ninguém na rede por perto para poder trocar experiência, né? Então, para mim, grande desafio foi isso. Então, assim, sempre Não quando eu tinha, começo um né? atendimento, Não tinha. não tinha, com certeza. Verbo E ter no sempre quando eu passado. Amém. Então, quando eu começo um atendimento, a cada sessão eu penso qual é o meu objetivo com o orientando, né? O que eu quero atingir, aonde eu quero chegar com esse atendimento, então, que clareza que eu quero fazer com que ele traga, com que ele elucide, né? Então, sempre estudando, acho que para o orientador profissional é continuamente estudar, sempre. Então, para mim, o principal desafio foi entender o que eu estava fazendo, né? Então, para mim, isso foi desafiador até, de fato, eu me sentir segura, né? E com embasamento. Então, hoje eu me vejo outra profissional, com segurança, com embasamento, inclusive, até falando da parte de organizacional, né? Na parte de treinamentos, dentro do Facilitando Escolhas, tem dentro das ferramentas de OPC, tem 2 ferramentas que eu já estou estruturando um treinamento interno. Hoje eu estou em um desafio, eu estou fazendo reimplantação de uma área de recrutamento, seleção e treinamento e desenvolvimento. Então, o que eu vejo na pandemia, e até mesmo antes da pandemia, que os profissionais, eles estão indo para o mercado de trabalho, mas com falta de clareza de o que deseja alcançar com aquele trabalho, qual que é o seu objetivo com esse trabalho, né? Entram sem propósito de vida, né? Sem ambição, e aí isso dificulta, né, todo o processo. Então, eu estou estruturando um treinamento que vão conter 2, olha que bacana, vão conter 2 ferramentas do Facilitando Escolhas, né, que Quais são as 2? É a árvore dos sonhos e o sentido do trabalho, né, para fazer a pessoa entrar na empresa, ela pensar assim, qual é o sentido do trabalho, se eu não estou no melhor emprego, mas esse aqui ele vai ser o meu trampolim para eu chegar onde eu quero, né, pensando dentro da empresa, quando você realiza um bom trabalho, você pode ser, o chefe fala assim, gostei do trabalho daquela pessoa, eu vou desenvolver ela, eu vou desenvolver para que ela fique no meu lugar, né, então, mas para isso a pessoa precisa entender o sentido do trabalho, ter a árvore dos sonhos muito bem definida, né? Quais são os sonhos que ela quer alcançar naquela empresa, quais são os desejos daquela pessoa, né? Por quê? Isso indiretamente vai me auxiliar na redução de absenteísmo, na diminuição de turnover, né? Vai fazer com que a pessoa tenha mais clareza. Dificuldade, se a pessoa vai passar, assim como todos nós temos dificuldade. Mas o que vai determinar é ela pensar, mas eu tô aqui porque eu tenho um sonho, seja qual ele seja qual for, para um carro, viajar, né? E aí, quando ele passar momentos de dificuldades, ele vai ter resiliência para conseguir superar com mais maestria aquele desafio, né? Dai, e por isso que é tão importante, como a gente falava no começo, né? Assim que eu fiz o paralelo a cuidar de quem cuida, né? Orientar o orientador, nós precisamos trabalhar muito, ter muito claro o nosso papel, mas também a nossa identidade, né? Porque, justamente por isso, como que eu vou trabalhar, talvez, né? Os sonhos lá no colaborador, no projeto que eu atuo, os sonhos do meu orientando, por exemplo, no consultório, um orientando de carreira, né? Se eu mesmo não tenho, talvez, clareza, né? Então, hashtag fica um convite aí, gente. Tá chegando várias ferramentas. Eu vi a Carla perguntando quais são as 2 ferramentas, eu tô falando até trocadilho aqui. Mas tá chegando várias perguntas. Carla, as 2 ferramentas são a Árvore dos Sonhos e o Sentido do Trabalho, tá? Eu vou voltar aqui um pouquinho para perguntar. A Maria Cristina perguntou assim: o psicólogo organizacional seria um gestor de crise, né? Você vivenciou esse momento? Como que você gerenciou isso dentro da organização, pelo que eu entendi? Um gestor de crise. Achei interessante a expressão, né? Como que você vivenciou esse momento aí?
Como Com a os Marcela falou, colaboradores. Aham. que o orientador ele precisa ter uma base para que ele tenha, né, segurança na sua atuação, né, tenha embasamento. Então, momentos de crise é vivenciado sim a todo momento. Até em março, com a pandemia, a gente tinha que sempre fazer focos, que seriam, né, juntar os colaboradores para buscar fazer um trabalho diferenciado. Então, assim, momentos de dificuldade sempre vão existir. E aí, assim, como a Marcela falou, a gente tem que ter muita clareza de quem nós somos para que isso possa transparecer e possa, de fato, tocar a vida do outro, né? Quando algo já tocou. Muito bom, muito bom. Tem mais perguntas aqui, Dai. Peraí. A Mônica estava perguntando. Eu vou acrescentar uma pergunta na pergunta da Mônica, Dai. Segura essa, ó. A Mônica perguntou assim: Daiana, pode falar mais sobre a sua transição? Não. Pode falar mais sobre a transição da empresa para o empreendedor autônomo, né? E aí eu acrescentaria assim, na sua história, o que você está nessa ponte aí, você está transitando entre os dois, né? Agora você também atua como autônomo e continua aí nesse projeto na empresa. Mas eu queria que você falasse, emendando aqui na pergunta da Mônica, o que você acha que foi assim, o clique da coragem para falar assim, não, agora eu já quero isso há muito tempo. O que foi esse encorajamento, assim, essa chavinha de virada? Foi a pandemia. Olha só, gente, a oportunidade. Foi a pandemia. Verdade. Eu falei assim, agora é o momento de eu colocar em prática os meus projetos de vida, né? Porque, de fato, foi a pandemia. Eu falei assim, eu não posso ficar de braços cruzados, né? Eu tenho que fazer alguma coisa diferente, eu tenho que me reinventar. E aí, disso, já surgiram vários projetos, né? Então, por exemplo, eu tenho projetos com o Senai, eu tenho projetos tanto de Job Hunter, onde eu faço a parte de recrutamento e seleção para executivo, CEO, diretor, e é um trabalho PJ freelance, né? Eu tô CLT e eu tenho os meus clientes, né? Então, assim, eu não abro mão. E aí, assim, o que tem que continuar sendo, por exemplo, né? As minhas divulgações, as postagens, né? E principalmente a divulgação de boca a boca, né? Quando você faz um bom trabalho na vida do outro, esse outro ele te indica. E aí hoje eu atendo o Brasil, né? Eu tenho clientes em Mato Grosso, Natal, Brasília, e tudo por indicação, né? Digamos assim, 8 meses, né? 8 meses. A minha vida, assim, ela teve um giro de 360 graus, literalmente. Mas foi assim, tendo embasamento e buscando, né? Indo atrás, o que eu posso fazer. E ainda assim, eu vou até falar mais, assim, para quem deseja ser orientador de profissional e de carreira, né? Fica a sementinha aí, porque eu gostaria de fazer esse projeto com o Senai aonde tem Senai, né? Então, assim, estabelecer uma parceria com quem quer atuar com esses jovens, enfim, em orientação de carreira, né, eu gostaria de ter outras pessoas para a gente atender a rede Senai. Muito legal, gente, muito legal. A Bernadette está falando aqui, a pandemia nos levou a ressignificar nossa vida. Completamente, Bernadette, assim, eu super concordo em gênero, número e grau, né? A Rafa tá falando aqui, massa demais. Ô, gente, eu sinto muito isso, assim, como que realmente, se a gente pegar a nossa vida de março, né? Abril. Março a gente estava tentando entender o que estava acontecendo, a verdade é essa, né? Vamos colocar de abril a dezembro que nós estamos, né? O fazer das profissões mudou muito, né? A nossa forma de encarar tudo que está acontecendo, eu acho que ela é um grande divisor de águas. Então, por exemplo, vou falar pelo meu caso, Dai. Eu já atendi, apesar né, que eu já atendia online antes da pandemia, eu já tinha orientandos de outras cidades, né, de outros locais. Mas, por exemplo, eu passei a atender, hoje eu atendo 100% online. Então, mesmo os orientandos que estão em Juiz de Fora, também estão, eu não voltei para o consultório ainda, enfim, né? Por questão, né, de familiares próximos que são do grupo de risco, então eu optei por não voltar, estou só no online. E aí, como que a gente precisa, assim, de fato, ter um olhar diferenciado para
para tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, um orientando de carreira que chega hoje, ele traz como orientandos atuais, né? Me recordei de uma aqui de forma específica, muitos dos receios e dos medos e daquilo que às vezes tende a dar uma paralisada daí na pessoa, medo de ousar, está muito ligado a muitas questões ligadas à pandemia. E aí, como que nós orientadores, né, de carreira, nesse, digamos assim, trabalho de transição de carreira, seja para quem é autônomo, seja para quem está buscando uma recolocação, como você falou, como que a gente precisa estar antenado com o que está fora, com o que se passa, mas muito, gente, de como o nosso orientando percebe o cenário que está acontecendo. É o copo meio cheio, meio vazio, que a Thay falou. Nós, como orientadores, a gente precisa estar 200% conectado com o nosso orientando nesse momento, sabe? Porque pensa o seguinte, um técnico, vamos pensar assim, um técnico de um time de futebol, Dai, eu e minhas metáforas. Adoro. Acabou de vir uma outra. Um técnico de um time de futebol, né? Ele tá lá, treinou o time, de repente cai aquele pé d'água assim, ó, tipo, alagou o campo. Na hora do time entrar em campo, aquela chuva que ele não podia imaginar. O que o técnico faz? Ele entra no desespero ou ele fica junto com o time até o final? O time, sei lá, tá com medo de tomar de goleada porque não sei o quê, porque o outro time é muito bom. Então, assim, nós, como orientadores, a gente precisa, seja agora na pandemia mais do que nunca, né, nos momentos de incerteza, né, do cenário de mercado, né, a gente poder, sim, primeiro, perceber com qual olhar ou de qual lente o meu orientando está percebendo isso tudo. Ele está percebendo como um mundo ele está muito desesperado, ele só está vendo os desafios, ele só está vendo as dificuldades, ou ele está conseguindo perceber oportunidades nisso tudo. E aí, daí, só fazendo mais um gancho, que eu não podia deixar de fazer, como que é bacana a gente trazer também uma lente, uma inspiração, né, da psicologia positiva para esse cenário de pandemia que a gente vive. Verdade, né? Com certeza. Gente, a psicologia positiva, enfim, não só para os psicólogos, mas assim, para quem não conhece, eu super recomendo, eu tenho alguns livros aqui, enfim, tem esse aqui que eu gosto muito, tá até aqui atrás, deixa eu pegar para mostrar, que eu acho que é interessante para quem quer começar também, que é o Florescer, né, do Mark Seligman, que é um considerado pai, enfim, né, da psicologia positiva, tem vários. Mas para dizer que eu, como orientador, eu preciso primeiro ter clareza de qual olhar que o meu orientando tem. O Dai, esse do meio copo, meio cheio, meio vazio que você falou, né, de como que encarar os desafios, tem alguns orientandos meus, eu lembro de uma orientanda recente, gente, que ela falava assim, Dai, tudo para ela era difícil. Tudo. E aí ela falava, aí eu propunha alguma atividade, ai, Marcelo, isso é muito difícil. Ela, nossa, que negócio difícil. Tudo era difícil. E aí, quando eu vejo que é um orientando que tem muito essa fala, eu costumo provocá-los a trocar o difícil por desafiador, né? Isso. É como se fosse assim, o difícil, que conotação passa difícil para você, né? Aí eu pergunto para a pessoa. Porque o difícil, gente, culturalmente falando, se a gente pensar em termos de até, como é que eu posso dizer? Não vou dizer de PNL, mas de algo nesse sentido, assim, né? De culturalmente, qual que é o significado, né? A representação social dessa palavra para nós. O difícil parece que fica uma coisa mais. Eu falo, o difícil paralisa. E o desafio? Ah, não, o desafio me mobiliza. Quando eu estou desafiado para alguma coisa. Então, é a gente também não só perceber qual que é a lente que o nosso orientando está percebendo esse cenário de pandemia, mas talvez poder fomentar, né? Esse senso de protagonismo, de resiliência, que é muito presente, né, Dai, na forma, inclusive, como a gente atua. Eu posso falar, porque você, enfim, trabalha muito, né, alinhado com o nosso método, como que a gente precisa trabalhar e fomentar esse protagonismo, né? Eu falo que eu busco sempre, tanto os meus alunos quanto os meus orientantes, a gente tem que fomentar a melhor versão da pessoa, né? Porque se a gente não... Claro que em alguns casos a gente indica, às vezes, para terapia, às vezes realmente precisa, né, de um acompanhamento posterior, mas a gente precisa estar muito ligado a partir de qual lente meu orientando está vendo, porque às vezes o mesmo caos, né, Dai? Um vai perceber de uma forma e o outro vai perceber de uma forma. E eu vou conduzir exatamente da mesma maneira, com as mesmas ferramentas? Como é que é isso, Dai?
Não, acho que você tocou num ponto extremamente importante, né? A gente tem que ter, de fato, esse olhar sensível para o treino, orientando. Dentro da técnica de PNL, tem a técnica de 101%, né? 100% tá ruim, o que 1% se salva? O que 1% tá bom? Né? Então, sempre olhar por essa lente para que você faça coisas diferentes, para que você saia da zona de conforto, né? Porque, assim, a gente tá na zona de conforto. E se a gente, tá tudo bem, assim, tá bom, né? Mas você quer estar onde daqui a 5 anos? O que você está fazendo hoje vai te levar aonde você quer estar daqui a 5 anos, né? Então, assim, você pode ficar sem fazer nada, assistir televisão, assistir Netflix, enfim, pode, não tem problema nenhum. Tá, mas isso tem um resultado. Como que vai ser esse resultado? Esse resultado vai te levar para onde você quer? Né? Então, até minha mãe falou assim, quando eu comecei, né, a minha capacitação, as minhas imersões, eu já gosto de estudar muito. Então, eu fiquei muito mais bitolada. Aí minha mãe falou assim, menina, você vai ficar viciada em estudar. Eu morri de rir. Falei, ai, que vício bom, é maravilhoso, né? Viciada em estudar. Então, foi bem bacana. Eu atendi um orientando de transição de carreira, e aí ele tinha 2 áreas para atuar, um que ele queria fazer transição de carreira e aí no final da orientação de carreira ele falou assim, legal, porque no final sempre tem os pontos positivos, os pontos a serem desenvolvidos, né, como um ponto aí que a pessoa tem que continuar no seu processo evolutivo, né, e aí tudo isso que você me trouxe como ponto a ser desenvolvido, eu vou fazer tudo isso depois quando eu terminar a faculdade. Aí eu falei, não tô acreditando. Tá de brincadeira comigo, né? E aí eu falei assim, eu preciso achar uma forma de mostrar para ele que o que eu trouxe é para agora. Se ele deixar para se desenvolver depois, já são outros desafios, já são outra realidade, enfim. E aí o que eu fiz? Eu peguei e mostrei para ele uma descrição de cargo. Olha a descrição de cargo. Né? Eu mostrei para ele, e aí você vai deixar para se desenvolver quando você terminar. E aí que foi aí que ele falou assim que foi o divisor de águas para ele, que ele viu que legal. Nós somos seres incompletos. Então, por exemplo, eu atuo com recrutamento e seleção, mas eu tenho que melhorar o meu lado financeiro, eu tenho que melhorar a gestão do tempo, tenho que melhorar outras características que a gente tem que ter clareza disso e buscar isso para ser um profissional de alta performance, um profissional competente, enfim, né? Tem que buscar esses outros conteúdos. E ele estava focado somente numa vertente, numa questão. E aí, quando eu trouxe, ele falou assim, nossa, eu tenho que começar hoje, porque se eu não começar hoje, eu não vou conseguir, né? E aí já deu outra virada, né? Então, a gente tem que estar muito atento a tudo, aos nossos passos, às nossas escolhas, aonde a gente quer chegar, seja para empreender. Então, quem quer empreender hoje, quem busca uma transição de carreira, primeira coisa, assim, o que precisa de conhecimento técnico, né? Porque uma transição ela é composta de 3 características: conhecimentos, habilidades e atitudes. O ponto principal de uma transição de carreira é a atitude. Né? Eu não tenho ainda as competências, tá? Mas o que você está fazendo para alcançar? O que você está fazendo para... Como que você está se movimentando? Né? Então, isso é extremamente importante, divisor de águas. Ô, Dai, tem vários comentários, várias perguntas, nosso tempo, enfim, o papo quando é bom é assim, né, gente? A gente nem vê a hora passar. Mas eu ia te perguntar assim, deixa eu só, a Rita, uma querida também, nossa, a Rita colocou assim, as colocações de vocês estão trazendo muitas reflexões e cutucadas, esse trem tá bom. Adorei. Muito bom. A Bernadette, planejar estrategicamente e realizar, isso mesmo. Tem uma pergunta aqui da Fernanda. Eu vou fazer essa última pergunta aqui da Fernanda, e depois eu quero fazer uma reflexão com você a partir dessa fala aí que você falou dessa tríade aí da transição para a gente poder fechar. A Fernanda perguntou assim: pode nos falar sobre os principais desafios financeiros, sabendo que o CLT nos dá uma segurança maior? Se você fez uma reserva para imprevisto e tudo mais. Como lidar, Dai, com essa questão do planejamento financeiro para uma transição de carreira? Olha, como eu fui desligada em maio, eu falei assim, eu posso escolher o que eu vou fazer com o seguro-desemprego, né? Só pagar a conta, mas eu consegui, com o seguro-desemprego, pagar os meus cursos, né? Eu fiz essa escolha, então
o seguro-desemprego, ele me ajudou, e até falando algo, assim, bem particular para vocês, por exemplo, facilitando escolhas, né, eu fiz a formação em OPC, e aí depois eu fiz o curso do facilitando escolhas, né, eu fiz a capacitação, eu parcelei, porque como eu saí da empresa, eu cancelei todos os meus cartões, né, para não ficar com dívida, né, enfim. E aí eu parcelei no cartão da minha sogra. E eu juro para vocês, eu paguei ele à vista, né, assim, não virou 2 prestações, eu paguei ele à vista. Que legal. Então, assim, tudo fruto dos meus atendimentos, né? Então, movimento gera movimento, né? E aí, por exemplo, eu estou com parceria para trabalhar com essa parte de orientação, direcionamento para entrevista, para currículo, para LinkedIn também, que eu ministro treinamentos voltados para ensinar as pessoas o manuseio do LinkedIn, porque, ó, vou dizer uma coisa para vocês, seja você empreendedor, seja você CLT, o currículo do futuro, gente, é o LinkedIn. Porque no LinkedIn, ele tem a parte de recomendações, que é onde as pessoas que trabalharam com você vão te recomendar, né? E tem todos os seus passinhos, tudo que você clica, que você curte, que você olha, né? Então, fica tudo marcado lá. Então, assim, o currículo do futuro é o LinkedIn. Só que ele hoje ainda é uma ferramenta muito pouco utilizada. Nós temos 40 milhões de pessoas que utilizam a ferramenta. O Brasil é o terceiro em utilizar, mas poucas pessoas sabem utilizar da forma correta. Então, eu faço, além, como eu falei no início, né? Eu achei que quando eu fui buscar no mercado de trabalho, as pessoas que atuavam com isso, eu falei assim, mas ainda não é isso. Por quê? Porque as pessoas entregam só atualização de currículo. Atualização de currículo, fica de entrevista, pronto. E aí eu acredito que esse processo ele pode ser muito mais. Então, hoje eu atuo não só com a revisão do currículo, com a atualização do LinkedIn, treinamento na plataforma. Eu atuo com influências, com autodesenvolvimento, com profissões, né? Então, às vezes, a pessoa ela vem para uma orientação de carreira e, de repente, ela está fazendo uma transição de carreira e não está nem sentindo, né? Como já aconteceu com a minha. Então, acho que isso é fundamental. Muito legal. A Rafaela colocou assim, a Rafa, nossa convidada de amanhã, enfim, de amanhã não, perdão, de quinta, né? Enfim, tá ligadinha aqui também, ela falando, me enxergando em você, Dayana. A Rafa também vem do mundo, enfim, corporativo, muito legal. Jaqueline, só respondendo, vou responder por você, Day, rapidamente, na verdade, uma pergunta de ordem técnica, quantos encontros são indicados, em média, no trabalho de OPC para adolescentes? Aqui na Facilitando Escolhas, Jaqueline, a gente trabalha em média 12 sessões, tá? Enfim, né? Tem trabalhos que às vezes são feitos um pouco menos, um pouco mais, depende muito da realidade que você atua, se é grupo, se é individual, se é escola. Mas geralmente no consultório a gente faz em média 12 encontros. Dai, gente, o papo tá uma delícia, está fazendo sentido para você. Clica no like do YouTube, por quê? Porque o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é relevante e vai distribuir, vai apresentar essa nossa live para mais pessoas. Então, se você quer que esse conteúdo, que essa mensagem, essas reflexões, né, que eu acho que a Day abriu muitas perguntas também interessantes, acho que vai ficar muita minhoquinha boa aí na cabeça da galera. Se você, né, tá gostando, dá um like aí. Gente, enfim, Day, eu queria fazer um exercício com você, gente, isso não foi combinado, tá? Mas agora, enfim, convidado é assim, minha filha, convidado querido, ó, liberdade é um problema, intimidade é um problema. Se você pudesse fechar os seus olhos, se imaginar lá em maio, né? Foi desligado da empresa, tarará, e aí você teve algumas opções, né? A serem trilhadas. De tudo que você trouxe para nós hoje, né? Se você talvez não tivesse escolhido os caminhos que você escolheu, feito as escolhas que você fez, você acha que teria sido diferente? Como é que estaria a sua vida hoje? O que foi esse divisor aí? Fala um pouquinho para nós. Olha, eu consigo dizer do hoje, assim, eu sou extremamente grato a Deus e a vocês por ter colocado vocês no meu caminho. Né? Então, assim, todos os dias eu agradeço de fato, né? Então, assim, eu não estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse conhecido vocês, né? Então, de fato, assim, foi para mim muito importante e foi, assim, brilho nos olhos, sabendo que, por exemplo,
quando eu comecei, minha psicóloga falou, vai atender, vai começar, vai pôr o pé lá fora, né? Põe o primeiro pezinho, vai sentir a água, batendo no pé, vai sentir, né? Para ver se a água é gelada, o que é essa água aí? Uhum. E eu acho que a coragem que você teve, né? E a Dai, gente, assim, foi muito lindo poder acompanhar o processo de metamorfose, ela sempre dividindo muitas coisas, né, com a gente. E foi muito bonito. Tem uma expressão que ela usa que eu adorava. Ela mandava assim direto mensagem: Nossa, tô comendo essas ferramentas com farinha. Sim. Eu adoro. Falava, tô comendo com farinha, né? Caramba. Aí um dia ela me revelou que, como é que era, Dai? Olha, tô falando isso tudo, gente, para dizer assim, dessa proatividade que às vezes a gente precisa ter diante de um cenário desafiador, né? Quando você disse que você pegou um caderno, comprou um caderno, e você ia assistindo, não foi? As aulas, ia se capacitando, e anotava, e voltava, e grifava. Ela estudou de fato, assim, né? Então, quando você fala de toda essa segurança, né? Nós demos o nosso 100%, né? E você deu o seu 100% também. Às vezes a gente fica esperando, né? Enfim, cair do céu. Então, assim, qual lente que a gente está olhando para esse cenário de pandemia e qual lente os nossos orientandos também estão olhando para esse cenário, né? Aqui na Facilitando Escolhas, por exemplo, foi da mesma forma, Dai. Enfim, o começo do ano foi um ano super difícil para mim, eu já compartilhei em outras lives. Eu perdi meu pai no meio da pandemia, né? Eu estava prestes a lançar o primeiro Facilita Online, e, na verdade, o Facilita, enfim, tinha sido vendido e eu tinha opção, né, de cancelar tudo, de voltar atrás. E, graças a Deus, eu tenho uma parceira, muito parceira mesmo, que segurou a onda nos dias mais difíceis. Mas, assim, o que a gente faz do limão azedo, que às vezes a vida traz, é uma postura muito nossa. E cada vez mais, aqui na Facilitando, a gente tenta fomentar isso, né? Cara, parcelou no cartão da sogra, não sei das quantas, pegou o seguro-desemprego, foi investir em outras capacitações, comprou material, não só da Facilitando Escolhas, né? Nós também. Mas, assim, o que a gente faz das dificuldades que se colocam, né? Como que eu vou fomentar esse protagonismo, essa proatividade do meu orientando que está buscando uma transição de carreira, se às vezes eu mesmo me sinto ali talvez um pouco estagnado, né? Um pouco na pandemia eu vejo isso, assim, muitos orientandos assim meio que, sabe a sensação de barata tonta, Dai? Parece que roda, 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 e que é natural, né, gente, num cenário completamente esquizofrênico, eu diria, que a gente viveu agora, que é de uns meses para cá que a gente está situando, mas de como que é importante realmente a gente poder ter foco e ter clareza, igual a Dai falou, de onde a gente quer chegar. Acho que esse é o ponto, assim, crucial para se trabalhar numa transição de carreira, não é, Dai? Aonde que a pessoa quer chegar? Aonde eu quero chegar? É isso, sim, com certeza. E até compartilhando, eu estou também fazendo outra transição de carreira, porque na minha faculdade eu gostei muito dos testes psicológicos, então eu já estou em imersão para fazer minha transição de carreira, que eu quero ser a psicóloga para avaliar as pessoas que estão em busca para tirar o seu porte de arma. Então, eu quero ser psicóloga credenciada. Mais uma empreitada! Que legal, Dai, que legal. Capacitação também de transição de carreira, né? Pensando no plano A, no plano B, no plano C. Mulher arretada, gente. E todos os planos alinhados com algo que faça sentido para ela. Isso é que é o mais legal, entende? É a gente parar, às vezes, de atirar para todo lado, sabe, gente? E pensar realmente o que faz sentido. Possibilidades, né? Tem muitas possibilidades. Muitas. Eu quero te agradecer, viu, querida, imensamente por ter aceitado o nosso convite. Para dividir não só de um lugar. Ai, meu Deus, a Dai sumiu, gente. A conexão dela caiu. Na hora de dar tchau, de despedir, será? Bom, enfim, mas dizer, né, gente, que quando a gente fala de um lugar de ordem, de um lugar do saber científico, mas também de um lugar da vivência, é diferente, né? A gente percebe isso quando ela fala, quando a gente ouve a pessoa falando muito com a vivência, e não só realmente, né? Num sentido muito técnico, né? O técnico, ele é fundamental, mas a vivência daquilo que a gente faz, eu acho que é muito importante.